A gente gostaria que você fizesse para a gente uma retrospectiva dessa irrigação no Brasil, né? Que voltasse um pouco lá para trás para nos dizer assim, quando é que exatamente a irrigação chegou no Brasil, né? De pastagem, como é que eram os primeiros projetos que foram instalados aqui? Na década de 70 começaram a ser estudados os primeiros projetos de irrigação que a gente tem notícia. E chegaram à conclusão que não valia a pena irrigar pasto, justamente porque não era o problema somente de déficit hídrico que ocasionava uma diminuição de produção da matéria seca de pasto, ou seja, da quantidade de pasto produzido. Quais eram os outros fatores limitantes? Principalmente temperatura também. Uhum. Mas a conclusão, ela não batia, isso é uma conclusão da academia, das universidades, dos pesquisadores e das instituições de pesquisa. Mas os produtores continuavam investindo em sistemas de irrigação. Ou então por que acontecia isso? Se o produtor que está medindo o custo financeiro disso, faz projetos de irrigação e a academia está falando que não compensa, tem alguma coisa errada nisso aí. Na realidade, depois nós percebemos que a maneira de interpretação dos dados é que estava errada. Porque estavam querendo comparar a média de primavera-verão com a média de outono-inverno. E não se compara coisas diferentes. Então, quanto que poderia subir de lotação, quanto que poderia subir de carga numa média anual? Esse era o principal tema que deveria ser estudado. E é isso que o produtor já estava fazendo. E outra coisa, começou a surgir outras possibilidades já na época, como por exemplo irrigação de pânico para a produção de ensilagem. Porque aí o produtor conseguiria fazer uma ensilagem de boa qualidade, mas que tivesse um custo menor do que, por exemplo, a silagem de milho, que é obviamente a silagem modelo, padrão. Então, na realidade, foi assim que aconteceu a história. E aí, a partir desse momento, começaram a haver mudanças no conceito da análise de fertirrigação ou nutri-irrigação de pastagem. Só um instante, professor. Quer dizer que a academia, então, dizia uma coisa, dizia que a irrigação não era viável, mas os projetos pecuários feitos pelos produtores diziam exatamente o contrário. Exatamente isso. Ou seja, o produtor continuava investindo, embora a academia estava falando que não compensava. Mas qual que era o comportamento dele no inverno, já que não eram comparáveis? Cai a lotação, mas existem técnicas de manejo para isso. Tá certo? Principalmente em gado de corte. Gado de corte, as técnicas de manejo são extremamente eficientes e relativamente fáceis de serem introduzidas e seguidas dentro de uma propriedade. E também a possibilidade, que hoje é realidade, de silagem, por exemplo, de capim-mombaça ou de qualquer pânico, de Zuri, que está aí muito, de Quênia, que foi recém-lançado pela Embrapa ano passado. Então, essas coisas é que realmente mudaram o pensamento da academia e os produtores já estavam na frente disso. E o mais interessante, o Brasil, creio que é o único país do mundo, eu conheço vários, em que a produção irrigada de pasto é mais utilizada para gado de corte. Que o resto do mundo, você vai, qualquer parte do mundo é muito mais utilizado em gado de leite.